Olá pessoal, tudo bem? Professor Marinho Paixão aqui com vocês, ok? Turminha de sétimo ano aí, mais uma aula de redação, né? Para esclarecermos as informações pertinentes aos capítulos, né, do material de redação de vocês, certo? Espero que vocês façam bom uso do materialzinho, material de qualidade, tá bom? Entendam as orientações e coloquem em prática tanto leitura quanto as observações, né, as anotações que vocês venham a fazer nessa aula de hoje, tá bom? O conteúdo da aula de hoje, pessoal, versa sobre exposição, texto expositivo, tá bom? Lembrando que a exposição não representa um gênero textual, e sim um tipo textual. Isso aí você já anota, coloca um materialzinho aí do lado, tá bom? Caneta, caderno, lápis, e anota, a exposição representa um tipo textual ou tipologia textual e não um gênero textual. Aí o aluno do sétimo ano deve estar perguntando: professor, relembra pra gente aí o que são gêneros textuais e o que são tipos textuais. Então vamos lá. Pessoal, os gêneros textuais são os diversos textos, certo? Que aparecem aí à nossa volta no dia a dia, desde outdoor, aviso, recado, e-mail, propaganda, carta, enfim. Então, os gêneros textuais são os diversos textos com os quais nós nos deparamos, nós produzimos no dia a dia, beleza? Já os tipos textuais, ou tipologias textuais, são as diferentes possibilidades existentes para que os falantes da língua, no caso de produção de textos, venham a produzir os textos. Então, nós poderemos desenvolver um texto por meio da narração, que é um tipo textual. Nós poderemos desenvolver um texto por meio da argumentação, que é um outro tipo textual, ok? Então, nós temos aí tipos textuais no segundo caso. E a exposição é um dos vários tipos textuais. Obviamente que os tipos textuais são bem mais reduzidos se comparados aos gêneros textuais. Enquanto os gêneros textuais são inúmeros, né? Números, todo dia aí pode-se dizer que surge um novo gênero, com o advento da internet, novos gêneros surgiram, enfim. Os tipos textuais são relativamente limitados. Nós temos ali meia dúzia de tipos textuais: a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e injunção, ok? Então esses daí são os tipos textuais. Nesse vídeo de hoje nós estamos tratando mais precisamente da exposição. Professor, quando é que nós temos um texto expositivo? Que textos são esses? Como é que a exposição se diferencia dos outros tipos textuais? Então são questões pertinentes a esse vídeo de hoje, beleza? Inicialmente eu gostaria que vocês entendessem que, independente do gênero, independente do tipo, é interessante que um dado texto seja produzido com clareza, tá bom? Então não vamos pensar na possibilidade de desenvolvimento de um texto sem clareza. O aluno do sétimo ano deve entender que quanto mais eu faço leitura, quanto mais eu observo os textos atentamente, quanto mais eu questiono os textos, certo? Mais qualidade eu terei na minha interpretação de texto. Mais fácil vai ficar o meu entendimento sobre a presença ou a ausência de clareza em um texto, ok? Então, a exposição, assim como outros tipos textuais, assim como outros gêneros textuais, carece de clareza, certo? Então, ao desenvolvermos um texto expositivo, é muito interessante conseguirmos atribuir clareza ao texto, ok? Afinal de contas, um texto sem clareza é um texto geralmente desconsiderado. Isso daí é o primeiro tópico da aula de hoje que eu gostaria de passar aqui para vocês, ok? Depois nós temos aí a finalidade. Há que considerarmos, né, temos que considerar a finalidade do texto expositivo. E qual vem a ser a finalidade do texto expositivo? Mais uma vez, assim como outros tipos textuais, assim como outros gêneros textuais, a finalidade maior é informar, tá bom? Então a grande finalidade do texto expositivo é transmitir informação. Sobre quais assuntos, professor? Sobre assuntos variados, vai depender do gênero textual em que a exposição esteja inserida, tá bom? Então nós temos aí várias possibilidades de abordagem temática, beleza? E não
uma única finalidade. Essa daí é a segunda informação, anota direitinho, guarda essa informação, certo? Para depois você tentar colocar em prática, tá bom? Professor, quanto à linguagem, como é que esses textos figuram? Eles aparecem de que forma? Da forma oralizada, da forma escrita, enfim. Pessoal, interessante observarmos que o tipo textual expositivo possibilita a produção de textos dessas duas naturezas. Tanto um texto oral, que é aquele texto falado, muitas vezes dialogado, beleza? Quanto um texto escrito, digitado, colado, ou seja, que faça uso de palavras ali afixadas para que alguém possa, de fato, lê-las, ok? Então, temos aí duas possibilidades, ok? Tanto a produção oral, quanto a produção escrita. Quanto aos gêneros textuais, próximo tópico aí, quarto tópico ao qual me refiro, né? Quanto aos gêneros textuais, como é que esses textos figuram? Como é que eu reconheço um texto expositivo? Pessoal, são vários os gêneros textuais com os quais a tipologia expositiva anda junto, né? Caminha, beleza? Nós temos aí o guia de museus. Quando eu falo guia de museu, não estou falando da pessoa que trabalha como guia de um museu. Eu me refiro àquela espécie de panfleto, né, que alguns museus, inclusive aí em Ubajara, na Gruta, certo? Eu não sei se trabalho recente antes desse isolamento, dessa pandemia, funcionava assim, mas até a última vez que eu fui, havia lá sobre uma mesa, um birô, uns panfletos. E nesses panfletos havia uma espécie de mapa, né, de roteiro, das trilhas, das cachoeiras, enfim, inclusive da lanchonete, dos banheiros, enfim. E esse texto geralmente trazia um desenho ali, bem simplificado, né, do Parque Nacional, beleza? Indicando com setas, né, onde se localizava cada ponto turístico, cada trilha, cada gruta ali, o bondinho, enfim, ok? Então, esse tipo de texto que nós chamamos de guia de museu, ele trabalha com tipo textual expositivo, porque lá as informações, né, não trazem uma argumentação. O guia expositivo não diz assim, olha, o banheiro feminino se localiza à esquerda porque é mais prático para as mulheres encontrá-lo. Aí seria uma espécie de uma argumentação, né? E se eu tivesse descrição, seria assim, o banheiro feminino todo rosa, com muitas flores e cheiroso. Aí também não é uma descrição. Nós temos simplesmente informações dizendo assim, banheiro feminino fica para ali, banheiro masculino fica para o outro lado, aqui é a venda de água de coco, ok? Então temos o tipo textual exposição, expositivo, ou seja, simplesmente apresenta informações, sem narrar, sem argumentar, sem descritivismo exagerado. Texto expositivo simplesmente apresenta informações. Então nós temos aí o guia de museus como um gênero textual que traz a exposição como tipologia textual, beleza? Professor, cite outro gênero textual. Aí nós temos o trabalho de cunho científico, né? O que nós chamamos de artigo científico. Acredito que muitos de vocês ainda não conheçam, certo? Quando vocês tiverem terminado o ensino médio, lá na frente, que fizeram uma faculdade, depois de 5 anos de faculdade, vocês vão fazer um trabalho que vai pegar aí, né? O professor vai pedir, vai conter mais ou menos umas 30 folhas, e esse trabalho vai ter que ser pesquisado, né? Vocês vão ter que ir a campo, falar sobre determinado assunto, vocês vão ter que coletar fatos, dizer como foi que foi feito o trabalho, qual foi o método que você utilizou, se foi pesquisa, se foi entrevista, enfim. Então essas informações são apresentadas expositivamente, com a tipologia expositiva, beleza? Acredito muito que todos vocês aí também conhecem o dicionário comum, né? De procurar palavras, significado das palavras. Cada palavra no dicionário a gente costuma chamar de verbete, e a explicação desses verbetes, né, se dá por meio da exposição. Então imagina aí que você abre lá na letra B, tem lá a palavra bola. Então a exposição é característica na explicação do significado da palavra bola. Então vai dizer o que lá? Objeto, geralmente de borracha, de couro ou de um outro material, com formato arredondado ou oval, com ar dentro, ok? Então nós temos aí o que? Exposição. Lá na exposição da explicação desse verbete bola, não vem dizendo porque que a bola é redonda e não quadrada, porque ela deve ser assim e tal. Então simplesmente nós temos ali a exposição de informações, ok? Então guarda aí esses 3 gêneros textuais, você depois pesquisa na internet para conhecer outros, tá bom?
Vamos aqui a essa questão das características. Professor, duas características precisas do tipo textual exposição. Pessoal, primeiro a ordem. Primeiro a ordem como o texto é apresentado. Imagina aí, você tem um cartaz. No cartaz geralmente não se argumenta por que você deve proceder assim, não de um outro modo, e simplesmente se expõe, certo? Então no cartaz você tem lá a disposição de alguma imagem ou de imagens, e temos frases também, de efeito, seleção de palavras, enfim. Quem vai elaborar um cartaz escolhe o melhor ângulo para postar a gravura, né? Qual o tipo de letra, a fonte, o tamanho da frase que vai colocar, dizendo o que nessa frase. Então a ordem é muito importante. Se a frase aparece antes, acima da imagem, ou se aparece abaixo, ok? E temos também essa questão da objetividade, uma vez que o texto expositivo, no caso do cartaz, por exemplo, né? Nós temos, embora a folha seja grande, mas as frases devem ser curtas, porque o leitor de um cartaz, geralmente ele está passando, ele está ali de passagem, então ele tem que ler rapidinho, certo? Captar a informação, associar com a imagem. Então nós temos aí a necessidade da objetividade, não um texto prolixo, muito desenvolvido, né, que leve muito tempo para lê-lo. Então a característica do cartaz também é a objetividade, ok? Professor, quais são os elementos de um texto expositivo? Como vocês já viram, pessoal, nós temos vários gêneros que trazem a exposição como marca. Mas nós temos pelo menos 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O receptor, que é quem elabora a mensagem, certo? Imagina que eu estou fazendo aí uma campanha publicitária, um texto que parece um cartaz, né, para doar alimentos, ou para doar roupas, né? Enfim, uma espécie de uma campanha, beleza? Eu, como autor, como emissor, eu tenho a importância de sondar, né? Eu tenho um papel, a finalidade de sondar a que público aquele texto vai se destinar. Então o emissor, ele conhece o objetivo do texto expositivo, ele sabe qual a finalidade que ele quer com aquele texto será produzido. O segundo elemento é o receptor. É o indivíduo que vai receber a mensagem. Então, o emissor considera o nível intelectual, nível educacional, certo? A classe social, se de fato a mensagem é destinada para aquele público ou não. Beleza? Até agora são 2 os elementos. Primeiro, emissor. Segundo, receptor. E o terceiro tópico é justamente a relação entre os dois. Então, a relação entre emissor e receptor figura como o terceiro elemento dos textos expositivos. Então, primeiro, é o emissor, que é quem emite a informação. Ele deve ter conhecimento da situação, para que vai servir aquele texto, com que finalidade. Segundo, é o emissor, considerar se o receptor, considerar se o receptor vai entender a mensagem, se ele tem, de fato, capacidade de compreender as palavras, o sentido, a relação entre o texto verbal e o não verbal. E o terceiro elemento é a relação entre ambos, entre emissor e receptor. Beleza? Então, os dois ali, né, devem estabelecer uma relação, tanto o emissor conhecer o receptor, assim como o receptor ter a capacidade de decifrar a mensagem do texto. Então são esses 3 os elementos, certo, de um texto expositivo, beleza? Pessoal, por hoje nós vamos encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer informação extra eu passo lá no grupo, beleza? Um forte abraço e até mais.